aqui dar uma ajuda sobre as citações no texto. Como eu cito um autor nos textos, como eu faço a referência pela BNT, Deus do céu me ajuda. Vim aqui fazer de uma maneira rápida, prática, para lhe ajudar a fazer citações. Vamos lá. Trouxe alguns slides que vão lhe ajudar. Primeiro, a escrita deve ser formal sempre. Isso em qualquer trabalho, tá? Seja trabalho do seu trabalho, seja um relatório do seu trabalho, seja um relatório da faculdade, seja o que for. Nunca escrevemos eu observei, eu li, eu escrevi, nunca. Nunca escreve em primeira pessoa, sempre na terceira pessoa. Então observamos, foi observado, certo? Sempre observe esses verbos. Evite parágrafos grandes, no máximo 3 linhas. Se a sua ideia está ficando muito grande, pula para o outro parágrafo. Evite aqueles parágrafos grandes. Imagina você quando está lendo, que quando o parágrafo é muito grande, dá preguiça de ler? Dá para o leitor também. Então, nessa hora, evite parágrafos grandes. 3 linhas, a ideia ainda continua, pula para o próximo, tá certo? Essa é uma das dicas. Outra coisa, professora, eu não só tenho essa palavra, eu fico repetindo as palavras várias vezes. Não repita as palavras nas frases e nem nos parágrafos. Eu também tenho esse problema de repetir palavras. Sabe o que eu uso? Sinônimos do Google. Vou lá no Google, escrevo sinônimos da palavra tal e aí vou usando todos os sinônimos que vai cabendo ali. Porque senão a gente fica atrelado somente àquela palavra. E é uma maneira ótima de conhecer várias palavras que têm o mesmo significado. Então, não tenha medo de usar os sinônimos do Google. Vai utilizando. Lhe garanto que você não vai repetir palavras no seu TCC. Citação. Vou lhe dar uma dica. Eu falo assim bem grosseiramente, lembrando que nós somos alunos. Eu também sou aluno. E o aluno, ele não tem ainda o poder de escrever algo. Ele não tem o poder, como aluno, de falar: esta caneta é preta. A gente não tem esse poder. Quem tem o poder de falar que essa caneta é preta é um autor, é um doutor. Então, o doutor fala: essa caneta é preta. Se ele falar que é verde, a gente acredita porque ele vai dizer porque é verde. Mas a gente, como aluno, a gente não tem esse poder ainda. Então, o que você vai fazer? Quando você está escrevendo algo que é muito relevante, que você está dando certeza no texto que é daquela forma, você tem que procurar um autor que falou aquela ideia. Então, por exemplo, esta caneta é preta. Eu preciso de um autor para falar que essa caneta é preta, porque eu sozinha não posso falar. Nessa hora eu preciso fazer uma citação. Nessa hora, quando eu escrevi a caneta que está na mão da professora Aline é preta, quem falou que é preta? O autor tal. É essa hora que se faz a citação, quando você precisa dar embasamento teórico àquela afirmação que você está falando, certo? Por isso que tem horas que as afirmações, precisa de afirmação toda hora, principalmente quando está escrevendo referencial teórico, porque toda hora eu preciso de um artigo, de um autor para embasar aquela minha ideia. Por isso que eu dou uma dica: quando você está lendo sobre os artigos, faça uma pasta no computador e coloque todos os artigos que você já leu sobre aquele tema. Mesmo aqueles que você não vai utilizar. Porque lá na hora você está escrevendo e fala: eita, preciso de um autor para falar isso aqui. E aí você vai lá e acha aquele autor naqueles milhões de artigos que você separou, certo? Então, na hora que eu vou fazer esse embasamento, é chamado de citação. O embasamento é a citação. Na hora que eu cito o autor, foi o autor fulano de tal que falou. Aí eu tenho a citação direta e a indireta. Aí eu tenho um truque. Eita, professora, bagunçou minha cabeça. Bom, eu tenho o embasamento direto e o indireto. O direto é aquele que você copia igualzinho o cara falou. Você achou um artigo e vai copiar idêntico, não vai mudar nada. Mudou uma vírgula, deixou de ser direta, certo? Então, a citação direta, você copia igual está no artigo e coloca no seu documento. Igual é citação direta. Igual é citação direta. Se por acaso você copiou e deu mais de 3 linhas, você tem que fazer o recuo da ABNT. Sabe quando você está lendo um artigo
e aí tá todo formatazinho, tem uma frasezinha com recuo, um parágrafo recuado, tá no meio do parágrafo. Eu vou colocar um exemplo aqui. Esse recuo quer dizer que quem tá lendo vai entender que aquele trecho todinho foi copiado do local tal, sem mudar nada. Se for só uma frase, você coloca entre aspas e coloca o autor, tá? Se for só uma frase. Então tá aqui escrito, ó, um exemplo. Na filosofia temos o pensamento ser ou não ser, eis a questão. Quem falou? Shakespeare, em 1599. Viu que tá entre aspas? Viu que tá entre aspas? Por quê? Porque exatamente não deu 3 linhas. Se ultrapassar 3 linhas, aí eu preciso de recuo. Ó o exemplo aqui. Tá escrevendo, e aí tem um recuo, tá vendo? Este recuo quer dizer que essa frase, esse parágrafo todinho, se eu for lá nesse artigo do Calado Amorim, em 2017, ele está lá. Pode colocar a página também? Pode colocar a página também, da onde você tirou. Essa é a citação direta, que a pessoa vai lá no artigo e acha vai estar igual. Eu tenho 2 formas de citação indireta. Quando eu chamo o autor e quando eu não chamo o autor. Eu faço dessa forma. Então, por exemplo, quando eu chamo o autor para falar comigo, quando eu chamo ele pelo primeiro nome. Por exemplo, quando você chama alguém, você não chama ela pelo primeiro nome? Ô, Aline, vem aqui. Você chama pelo primeiro nome. Você não chama, ô, Amaral, vem aqui. Não. Então, quando eu vou chamar a pessoa para escrever comigo, quando eu vou colocar o nome do autor dentro da frase, eu chamo ele pelo primeiro nome dele. Vou dar um exemplo como se fosse eu. Então, se for comigo, você vai colocar segundo, aí você pode colocar segundo o autor, a autora, Aline. Aí você coloca o ano que eu escrevi, aquilo que eu fui lá no artigo e vi, né? O ano que ela escreveu foi 2021, tal e tal e tal e tal. Certo? Ou você vai colocar a autora. Se você tá chamando, ela tá no texto, não tá? Aline, a autora. Vou pôr o autor para ficar legal. O autor, Márcio 2019, que ele escreveu. Tarará, tarará, tarará. Tá vendo? Quando você chama pelo primeiro nome. Então, quando você chama o autor, você chama nome dele, o primeiro nome o primeiro nome dele com letra só a primeira maiúscula e entre parênteses, tá certo? Tá aqui um exemplo. Analisando a rotação do osso sobre a base, pode-se, segundo Campan, 2001, que foi quem escreveu e o ano do artigo que ele publicou, descobrir até que ponto haverá desenvolvimento do paciente. Tá vendo que ele entra no texto, certo? Agora, quando ele não entra no texto, você está escrevendo, mas a ideia é dele. Você parafraseou tudo e não chamou ele para o texto, aí vai para o final, em maiúsculo. Então, ó, analisando a rotação do osso sobre a base, pode-se descobrir até que ponto haverá o desenvolvimento do paciente, maiúscula, vírgula, 2001. Certo? Não, eu uso muito as duas. E a gente vai, na hora que você está escrevendo, a gente vai fazendo essa troca entre tá chamando, não tá chamando, tá chamando e não tá chamando o autor. Não esqueçam disso, tá? Então, quando eu chamo o autor, primeiro nome, certo? Quando eu chamo o autor, primeiro nome dele, somente, porque é nome, a letra maiúscula somente da primeira letra, e o ano entre parênteses. Se eu não estou escrevendo, não chamei ele, estou escrevendo e vou colocar a citação só no final, é só a letra toda em maiúscula, vírgula, o ano, entre parênteses, igual está aqui no exemplo. Qualquer coisa, você volta o vídeo e escuta de novo. Bom, toda citação do texto deve estar na página de referências, senão é plágio, tá? Tem que colocar nas referências, tá? Ao escrever as citações, já faz um documento de referência. Te dou essa dica. Na hora que você está aqui escrevendo, abre o outro documento do Word e escreve referências. Toda vez que você citar um autor, já coloca lá no arquivo de referências, tá? Professora, como é que eu coloco lá no final nas referências?
Existem algumas regrinhas da ABNT e elas vão mudando em relação à ABNT, APA e as formatações. Mas eu vou dar aqui a básica. É sobrenome, o nome, título, subtítulo, edição, local da editora, ano de publicação. Mas eu deixei 2 dicas aqui de 2 sites bons que explicam. Essa aqui que fala sobre como fazer referências e citações. E esse site aqui, Referência Bibliográfica, ele faz para você a referência. Só seguir os pontos, tá? Então, não falei isso, mas esse site, ele explica tudinho, as referências, como fazer, você coloca todos os campos importantes e ele faz a referência para você. É só copiar e colar no texto. Nunca falei isso, certo? E outra coisa, as referências lá no final, sempre em ordem alfabética. Sempre, 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 sempre em ordem alfabética. Perde ponto se não tiver todas as referências lá atrás? Perde. Então, tem que colocar. Aquele documento que você só leu e não usou a referência, não entra. Só entra nas referências todas aquelas que foram citadas no texto, que você citou o autor. Se você não citou o autor no texto, não coloca nas referências. Não é igual a bibliografia que fazia na escola, que a gente ia lá e lia um livro e colocava. Não, não, não. Só se foi citado no texto. Espero que tenha ajudado vocês. Tirem suas dúvidas e até